Olá, amigos ouvintes, que alegria poder falar com vocês em mais um momento para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por teu amor e bondade conosco. Pedimos agora que o teu Santo Espírito nos ilumine, pois vamos estudar a tua palavra. Que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Toma-nos em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No último estudo, amados ouvintes, nós falamos sobre a morte. Todavia, sobre esse assunto, há algumas coisas que acontecem que, na verdade, são grandes enganos de Satanás. Espíritos que aparecem para as pessoas, vozes aparentemente do além. O que pode ser tudo isso? No estudo de hoje, nós vamos falar sobre espíritos enganadores. Precisamos compreender, primeiramente, quem, segundo o livro do Apocalipse, caiu do céu para enganar todo mundo. Apocalipse 12, versículo 9, é dito: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia nos mostra, amados ouvintes, que Satanás ele foi precipitado na terra. E Satanás tem uma atribuição: ele é enganador, ele engana todo mundo. Satanás vem para este mundo com o intuito de enganar pessoas, de levar pessoas a duvidarem, a questionarem a palavra de Deus, de levar pessoas a acreditarem em coisas que não estão na palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, nos apresenta que o Espírito Santo ele concede alguns nomes a esses espíritos caídos. 1 Timóteo 4, versículo 1 é dito: Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Observem que a Bíblia nos apresenta que, especialmente nos últimos tempos, Satanás e seus anjos iriam buscar enganar as pessoas. E o Espírito Santo os aponta como espíritos enganadores. E as doutrinas deles são doutrinas de demônios. Notem que Satanás ele não se apresenta como um ser de aparência horrível, mas ele busca enganar as pessoas por meio de doutrinas de demônios, por meio de doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, é dito assim: E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás, para enganar os seres humanos, não se apresenta, volto a dizer, de uma forma horrível, de uma aparência terrível, como são pintados nos quadros por aí, mas a Bíblia nos mostra que ele se transforma em ministro de justiça. Eles se fazem uma capa de cristianismo, uma capa de pessoas boas, mas apresentam doutrinas satânicas, apresentam doutrinas que vão contra a vontade de Deus. Pois afinal de contas a Bíblia nos mostra e enfatiza que o principal papel de Satanás é enganar. Observem como que ele enganou Adão e Eva ali no paraíso. Gênesis 3, versículo do 1 ao 4 é dito: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Observem que Satanás chega diante da mulher para enganá-la e ele não se apresenta em uma figura feia, mas na figura da serpente, um animal bonito, mas porém astuto, sagaz e busca enganar Eva. E qual é o engano que Satanás faz ali com Eva? Satanás ele diz: olha, Deus disse que não é para você comer de nenhuma árvore do jardim. E Eva então diz: olha, eu posso comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eu não posso comer. E Satanás então ele diz: olha, Deus disse que você vai morrer, né, se você comer. Pois eu afirmo, você não vai morrer. Sabe, o primeiro grande engano de Satanás é que o pecado não levaria à morte. O primeiro engano de Satanás é que um pecador é imortal. Falsas doutrinas surgiram no mundo em consequência do ensino satânico
de que a alma do homem não morre. Paganismo, espiritismo, inferno, purgatório, tormento eterno, idolatria, mariolatria, adoração dos mortos, etc. Todos esses ensinos surgiram por causa do ensino de Satanás de que a alma do homem é imortal, de que o indivíduo poderia pecar e ele continuaria vivendo. Porém, a Bíblia mesmo nos informa, como estudamos no estudo anterior, que a alma que pecar, esta morrerá. O grande engano de Satanás está relacionado à morte, à imortalidade da alma. Visto que esses espíritos das trevas se manifestaram na feitiçaria, na macumba, enfim, no espiritismo, em todas as diferentes modalidades, qual o conselho que a palavra de Deus nos dá? Lá em Deuteronômio 18, versículo 10 a 14, é dito assim, Deuteronômio 18, versículo 10 a 14. Entre ti, povo de Deus, não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A Bíblia é clara em mostrar que essas coisas não são do Senhor, e aquele que pratica tal coisa pratica abominação, e nós devemos estar longe destas coisas. Não creia nessas coisas de consultar aos mortos, de que mortos estão ouvindo, conversando conosco. Isso são tudo engano de Satanás, como a Bíblia nos manifesta. E o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse qual é o objetivo de Satanás ao apresentar falsos cristos, falsos profetas. Mateus 24, versículo 24, é dito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Satanás usaria o seu poder, Satanás usaria o engano para levar pessoas a desacreditarem da verdade da palavra de Deus, para levar pessoas a acreditar nos seus falsos enganos, e junto a isso realizaria sinais e prodígios. Satanás hoje prefigura pessoas que morreram no passado para conversar com pessoas vivas, para enganá-las, para levá-las a crer que realmente estas almas estão vagando por aí. Amados ouvintes, a palavra de Deus nos convida a fugir do engano de Satanás. Lá em Tiago 4, versículo 7, o apóstolo Tiago nos traz uma orientação inspirada por Deus. Em Tiago 4, versículo 7 é dito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Fugindo das tentações, fugindo das falsas doutrinas que ele tem criado. Querido ouvinte, você quer resistir ao diabo? Você quer fugir do engano dele? Então, querido, busque aprender mais da palavra de Deus. Hoje, tome a decisão de se colocar nas mãos de Deus. Tome a decisão de estudar ainda mais a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus. Tome hoje a decisão. Compreenda o engano, o pecado e a morte originados em Satanás. Entregue completamente a sua vida a Cristo Jesus e peça a ajuda dele para vencer o inimigo. É esse o seu desejo? Convido você agora a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. E ela nos mostra que Satanás tem um grande desejo de enganar a humanidade. E ele usa espíritos enganadores, seus anjos, para enganar as pessoas, para prefigurar pessoas que morreram no passado, conversar com pessoas hoje e enganá-las. Ele nos mostra doutrinas, uma doutrina da imortalidade da alma, uma doutrina satânica. Nos ajude a compreender a Tua palavra e crer apenas em Ti. E nos alicerçarmos cada vez mais na promessa de que em breve Jesus voltará e então ressuscitará aqueles que morreram crendo no Senhor para a vida eterna. Nós nos entregamos a Ti, orando no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.